Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é poderoso. Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Deus abençoe. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Ulisses. Nós somos a Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo, localizado na rua Vitorino Monteiro, número 27, no Aurora, Belford Roxo. Esse é o endereço do nosso templo sede, momentaneamente em obediência às autoridades constituídas. Nós estamos com o templo fechado. Estamos cultuando através da live. A paz do Senhor, pastor Adalberto, missionária Selma, Deus abençoe. Estamos cultuando através dessa live, onde nós falamos de assuntos do cotidiano, do dia a dia, e depois entramos com a ministração de uma palavra. Estaremos orando, vamos estar orando, mas desde já eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, compartilhe com o seu grupo de amigos, na sua rede social, de forma que a gente possa propagar esse trabalho, de forma que esse trabalho seja propagado e o maior número de pessoas. Eu, como costumo dizer, eu não preciso saber quantas pessoas vão assistir, mas é importante que tenha bastante pessoas que assistem, porque se eu compartilho, se você compartilha aos seus amigos, e seus amigos compartilham a outros amigos, a palavra de Deus que será ministrada alcançará uma multidão. E nisso pessoas que estavam afastadas retornam para Jesus, pessoas que andavam no caminho das trevas vão ter um verdadeiro encontro com a luz, pessoas que estavam desanimados vão recobrar o ânimo, pessoas em estado de enfermidade vão ser curadas, e as maravilhas do Senhor, não há limites que nós possamos colocar naquilo que Deus vai fazer. Amém? Então vamos orar. Ó Deus bendito e Pai de amor e bondade, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos Te render graça, porque é o Teu favor, é o Teu amor que tem nos concedido, e até aqui chegamos porque a Tua mão está sobre nossa vida. Não somos dignos nem merecedores dessa vida que há em nós, que porventura não é nossa, mas pertence ao Senhor, e Tu, como forma de maravilha e de bênção, nos concede o direito de vivenciá-la. Precisamos, meu Deus Todo-Poderoso, dessa forma entendermos que o milagre da vida que brotou em nós, que não tem um sentido que não seja de nós fazermos a Tua vontade e o Teu querer. Coloca no nosso coração esse entendimento, para que a cada dia nós venhamos a ser mais gratos a Ti pelas Tuas maravilhas. Visita, meu Deus, a nossa casa, visita nossas causas, a nossa necessidade. Precisamos ser ensinados por Ti para fazermos aquilo que lhe apraz. Trabalha em nosso meio, move as águas ao favor do Teu povo. Visita cada um que neste momento também está assistindo essa live, cada família representada. Senhor, eu não sei o que Teus filhos precisam, mas o Senhor sabe. Então faze conforme o Teu querer, meu Deus, e atua de forma grandiosa e poderosa na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado, bendito o nome do Senhor. Bem, irmãos, como é de costume eu falar sobre alguns assuntos relacionados ao nosso dia a dia, eu tenho me encontrado
muito preocupado. Algumas igrejas ainda estão abertas, algumas porque entendem que a obra não pode parar, e de fato assim o é. Deixa eu dar uma corrigida aqui na imagem. E de fato assim o é. A obra não pode parar. Mas quem disse que a obra está diretamente relacionada com a porta da igreja aberta? Se a igreja não estiver aberta, a obra tem que continuar também. O ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele tem que continuar. E em razão disso, nós, os servos do Deus Altíssimo, aquele em quem ele tem concedido graça, tem nos posicionado, tem nos incomodado, nos despertado para fazer a obra, nós não podemos recuar na batalha, independente da circunstância. Então algumas igrejas estão abertas e outras igrejas estão fechadas. Isso eu quero deixar bem claro. A paz do Senhor, missionária Elizabeth, Deus te abençoe. Eu estava vendo a foto lá daquele mistério que a senhora fez hoje, era tremendo, hein? Mas vamos lá. Portas de igreja aberta e portas de igreja fechada, isso hoje não está relacionado a ter fé ou não ter fé. Eu preciso que isso fique claro. Porque a igreja que está com a porta fechada, ela não tem fé que Deus opera um milagre e em razão disso fechou a porta para ninguém ser contaminado. Já a igreja que está transbordando de fé, ela não encerrou a atividade, não suspendeu, porque ela acha que Deus pode todas as coisas. E na verdade pode, nós não temos dúvida disso. Eu, pastor Ulisses, eu falando, pela misericórdia, tomador de conta de ovelha e fundador da Assembleia de Deus Ministério Derramar do Espírito Santo, eu estou com o templo com a porta fechada. Vamos lá uma vez no mês, cultuamos uma vez no mês, com as pessoas sentadas de forma bem distante, com álcool gel, com todos os procedimentos, para irmos, às vezes fazemos uma limpeza no templo, enfim. Mas em suma eu procuro estar com a porta fechada assim. E se me perguntarem, mas o que houve, pastor Ulisses? O senhor está sem fé? Não, eu não estou sem fé. Porém, eu estou procurando obedecer às autoridades constituídas. Se me perguntarem se eu concordo ou não concordo, eu tenho a minha opinião pessoal a respeito disso. Porque se estão abertos serviços necessários, como farmácia, como mercado, eu entendo que a igreja deveria ser reconhecida como um serviço necessário à população. Existem pessoas que estão morrendo, existem pessoas que estão passando por coisas terríveis e os seus pares, os seus familiares ficam desesperados e às vezes não sabem como buscar conforto, ou uma palavra de conforto, ou ajuda, ou um direcionamento. A paz do Senhor, missionária Lucimar. Então eu entendo que em razão disso as portas da igreja deveriam estar abertas, mas por obediente às autoridades, porque a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Então eu preciso estar em obediência. Se a autoridade está errada, isso aí quem vai resolver é o meu Deus, não sou eu. Mas pois bem,
isso não me impede de fazer a obra. Mas há necessidade, talvez mais do que nunca, de nós causarmos um despertamento na mente cristã. Por quê? Eu estou me referindo ao padrão, ao nível de organização. Algumas pessoas serão direcionadas para fazer um algo, outras pessoas um outro algo, outras pessoas um outro algo, e assim sucessivamente. Nem toda obra que se faz de Deus é para todo mundo fazer. Não são todos que vão ser pastores, não são todos que vão ser pregadores, não são todos que vão dirigir culto de oração, não são todos que vão fazer visita nos lares, não são todos que vão orar nos presídios e nos hospitais, não são todos que têm liberalidade, principalmente financeira, para doar e para socorrer a necessidade do menos favorecido, daquela pessoa que se encontra em circunstância difícil, às vezes passando até fome. A igreja tem essa responsabilidade, mas é de suma importância que essa responsabilidade seja delegada. E eu estava com isso na cabeça hoje, sentado aqui no outro sofá da minha casa e pensando sobre isso. Nós precisamos orar a Deus cada dia mais para pedir do Senhor entendimento da parte dele, para sabermos qual é a nossa missão e qual é a nossa função dentro do corpo, mesmo com as igrejas de portas fechadas. Hoje em dia, a tecnologia está aí. Você está me assistindo agora no presente momento ao vivo, porque eu estou gravando do meu telefone celular, e você deve estar assistindo também pelo seu telefone celular. Então nós temos esses sites de relacionamento, temos o Facebook, temos o WhatsApp, que são os mais utilizados em nosso meio, e através disso nos falamos. Eu tenho por hábito, eu procuro diariamente estar fazendo um contato com o rebanho e com outras pessoas mais também. Como é que você está? Está tudo bem? Manda notícia. E eu peço para eles, vá que eu não consiga fazer contato com todo mundo, mas se cada um fizer contato comigo, eu vou ficar bem tranquilo. Nós temos um grupo, se mandarmos notícias, estamos bem, estamos na quarentena, estamos obedecendo, está tudo bem, graças a Deus. Então vamos ter notícia um dos outros, vamos continuar orando uns pelos outros e vamos regozijar no Senhor uns pelos outros, porque estamos bem, porque isso é favor de Deus, favor que nós não merecemos. E podemos também, através dessas mídias, traçarmos objetivos, estratégias para que a obra continue. Por exemplo, eu posso chamar agora não, mas daqui a pouco, após a live, eu poderia chamar no grupo do WhatsApp dos membros do ministério e falar assim: estou precisando de alguém que vá visitar o hospital, assim, tem pessoas lá internadas. Então, tem que ter uma pessoa que seja direcionada para essa obra. Exemplo, uma pessoa, na verdade, teria que ter um grupo de pessoas. Não é toda a igreja que vai fazer visita, não é toda a igreja que vai pastorear a igreja, não é toda a igreja que vai dirigir o culto de consagração, não é toda a igreja que vão ser
instrumentistas da casa do Senhor. Não é toda a igreja que tem dom de cântico e voz para tal, e talento, palavra mais cabida, para tal. Então o Senhor concedeu talentos, o Senhor distribuiu dons, e você já sabe qual é o seu. Você já orou, já consagrou sua vida, já pediu a Deus entendimento para que Ele te diga qual é o teu talento, qual é a obra que Ele quer que você faça. Em primeiro plano, todos nós temos que adorar a Deus e obedecê-lo. Em segundo plano, temos que obedecer às autoridades constituídas por Deus, quer seja no mundo material ou no mundo espiritual, quer seja na vida secular ou eclesiasticamente falando, dentro da nossa denominação. Depois nós temos um plano que é subdividido em tarefas, em missões. Algumas pessoas vão fazer missões, algumas pessoas vão socorrer, outras vão enviar recurso para centro de recuperação, outros vão fazer um projeto e vão estar na rua cortando o cabelo de alguém, numa ação social. O outro vai fazer unha. Enfim, não é todas as pessoas que estão prontas para todos esses tipos de trabalho. Trabalhos específicos, pessoas específicas. Mas o que importa é que, seja qual for o chamado que Deus te deu, você tenha zelo. Irmãos, em nome de Jesus, como é importante que nós venhamos ter zelo pelo chamado do Senhor para a obra. Não podemos virar as costas para isso. Não podemos ser desinteressados por aquilo que Deus colocou no nosso caminho. É algo digno de reverência. É algo digno de devida importância. É um chamado, é um vocacionado, é uma missão. E a forma pela qual você tem se apresentado, a forma pela qual você tem se predisposto a fazer, faz toda a diferença. E o Senhor está esperando isso de você e de mim também. Ele nos dá a missão e Ele fica observando qual é a tua postura e qual é a minha postura. Ele encontra zelo, e eu quero perguntar a você nessa noite o que o Senhor tem encontrado em você acerca da missão com a qual Ele te vocacionou. Ou você tem estado aleatório, despreocupado com aquilo que Deus lhe mandou fazer. Há bem pouco tempo atrás, numa ministração da live, nós falamos de Neemias. E Deus deu uma missão para ele, e ele fugiu da missão, completamente despreocupado, a ponto dele chegar e falar para aqueles homens do barco: me lança no mar, porque assim a tempestade vai acalmar e vocês vão poder seguir o caminho de vocês em paz. Ou seja, quando ele disse me lança no mar, ele não sabia que teria um grande peixe, que teria socorro para ele ali. Ele estava tão cego espiritualmente falando, que ele quis deixar claro o seguinte: vocês vão me lançar no mar, eu vou morrer afogado, encerra a minha vida, segue-se o juízo, e eu ficarei desobrigado de obedecer à ordem de Deus. Aí o que Deus fez? Deus preparou, vou falar algo aqui, Deus preparou o grande peixe
naquele dia não foi para dar livramento a Jonas. Falei Neemias, a Jonas. Deus não colocou aquele grande peixe para dar livramento a Jonas. Aquele grande peixe foi para puni-lo. Você está entendendo? O grande peixe foi colocado naquela história para obrigar ele a tomar um posicionamento diferente. Ele estava convicto, ele estava decidido: eu vou me matar, me joga aqui da embarcação, eu não vou resistir nesse mar bravio, vou morrer afogado, acabou, vai ser um sofrimento só, de uma vez só acabou, e eu não vou para a terra de ninguém falar para aquele povo violento, aquele povo mau, aquele povo cruel. Só que não funciona dessa forma. Não funcionava desta forma na vida de Jonas, e não funciona dessa forma na nossa vida. Então, eu não sei quem são as pessoas que estão assistindo. Aliás, eu sei quem está assistindo aqui agora pelo YouTube, mas eu não sei. Aleluia. Glória a Deus. Voltou. Eu sei os que estão assistindo aqui agora, mas não sei a quantos essa live vai alcançar. Então talvez essa live possa estar chegando às vistas de uma pessoa que está lutando contra Deus, que está fazendo birra com Deus. Não vou obedecer, não vou fazer, não quero fazer assim, não quero ficar ali, não quero ficar lá. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Deus pode providenciar não um grande peixe, mas Ele pode providenciar alguma outra coisa para te punir, para te apertar. Às vezes nós vemos os pregadores falando: não, aquele grande peixe ali, quando ele caiu na água, o grande peixe veio e não deixou que ele morresse afogado. É bênção. Foi não. Foi castigo para ele. No entendimento deturpado de Jonas, bênção para ele seria morrer e acabar e não precisar cumprir aquela árdua missão aos olhos dele. Isso era o entendimento dele. Mas aos olhos de Deus, isso é revelado. Aleluia, em nome de Jesus. O grande peixe foi a punição para ele. Foi o ajuste de contas, para ele entender quem é o soberano. Porque quem lê a história de Jonas, vê que os barqueiros oraram, todo mundo orou, e Jonas não orava. Mas quando ele foi para o ventre do peixe, quando ele foi para a boca do grande peixe, o aperto foi tanto que ele não aguentou, ele se desmanchou na presença do seu Deus e foi orar. Aí quando ele se retratou com o Senhor, Deus deu uma nova oportunidade, mas colocou ele no caminho do propósito de Deus. Não pensa que se você está fazendo beicinho com Jesus hoje, aí você se retratar, ele vai te colocar em outra direção. Não, ele não vai te colocar em outra direção. Ele vai te colocar na direção a qual ele já tinha proposto lá atrás que você tinha que fazer. Porque quem pode impedir o agir e o querer de Deus? Louvado, bendito é o nome do Senhor. Então precisamos ser organizados. Precisamos ter uma mente liberta. Existem pessoas, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque existem pessoas é triste falar sobre isso, meus irmãos, mas tem pessoas que nos dias de hoje
elas estão se desviando porque a igreja está fechada. Existem pessoas que estão enfraquecendo, estão esmorecendo porque a igreja está fechada, porque a porta do templo está fechada, porque a igreja não está fechada. Isso é sério, isso é triste. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque existem muitas pessoas, irmãos, quem já me conhece sabe que eu sou descortinado para falar as coisas. Isso está acontecendo porque as pessoas vão para igrejas e não estão sendo ensinadas a serem igreja. Estão sendo ensinados a frequentar o templo. Vai lá, entra, senta, ouve a palavra, glória a Deus, aleluia, levanta a mão, olha para o seu irmão, aponta o dedo no olho do rosto do seu irmão, dá a mão ao seu irmão, faz assim com o seu irmão, diga assim para o seu irmão. É isso. Em suma, é isso. Então as pessoas estão acostumadas ao convívio dentro do templo, não estão acostumadas a realizar a obra de Deus. Vocês estão pensando que a igreja primitiva tinha placa? Não percam, culto hoje, quem estará pregando será Pedro, aquele que prega para multidões e multidões se rendem. Pedro estará pregando hoje na casa da sogra dele. Não percam, todo mundo lá, 19 horas. Você que não foi batizado com o Espírito Santo, eu tenho que falar, me desculpe, mas eu tenho que falar dessa forma, como algumas denominações falam. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, venha, é hoje, nesse endereço você vai ser batizado. Naquela época provavelmente aconteceria, né? Por causa do compromisso e da responsabilidade que os homens tinham com Deus. Hoje o negócio não é mais ou menos assim, é um pouco diferente, né? Mas nós não vamos entrar nessa linha, pelo menos hoje. Se o Senhor tocar no coração para a gente falar sobre isso mais à frente, nós vamos falar. Mas não tinha isso em razão da perseguição. Então, por onde eles passassem, se eles estivessem pescando, se eles estivessem andando pela cidade, alguém precisa de um milagre, orava, intercedia, o milagre acontecia. Alguém precisava de uma palavra, dava uma palavra. Parava em algum lugar no mercado da cidade e houvesse a oportunidade de falar, falavam. Andando ao redor da cidade, pelos campos, encontrasse com alguém, anunciavam. E quando dava-se oportunidade, se reuniam em lugar devido e cultuavam juntos, e falava-se sobre a palavra. E não era, eis que te digo, terra, tem uma chave de carro descendo, tem uma chave de casa descendo. Não era assim. Pode ter certeza. Era bem diferente. Então está faltando esse costume, esse convívio no meio do povo cristão. Então a ausência disso faz com que as pessoas, ao verem as portas do templo, não da igreja, do templo fechada. Pastor Renato, paz do Senhor, queridão, grande abraço. Desejo te ver em breve aqui no Rio de Janeiro. Vamos nos encontrar, quero dar um abraço para o Senhor. Então, o que estava acontecendo? O que está acontecendo, melhor dizendo? As portas do templo, em algumas denominações, estão fechadas e as pessoas param em casa, ficam prostradas, ficam frias, ficam desanimadas. Por quê? Aí você pergunta, irmão, tem orado? Não, estou desanimado, não sinto mais vontade de orar. Irmão, tem lido a palavra? Não, estou desanimado, não consigo nem pegar na Bíblia. Sabe por quê? Porque às vezes só pegava na Bíblia no dia do culto, porque chegava lá na igreja com a Bíblia, aí o pastor ou quem estivesse na ministração, abre a sua Bíblia aí assim, 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 assim,
e você não tinha a coragem de pegar e cruzar o braço assim, ó, e ficar olhando para o pastor ou para quem está no altar. Então você, pô, aqui está todo mundo me vendo, tem que pegar a Bíblia e abrir. Então tem pessoas que já tinham essa prática, só abriam a Bíblia quando estavam no templo, e fora dali não tinha intimidade nenhuma em desfolhar. Aí ocasiona esse resultado, esse esfriamento, essa prostração. E eu vim aqui nesta noite de domingo para falar para você, em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda, seja curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado da prostração. Em nome de Jesus, seja curado desse desânimo. Em nome de Jesus, que Deus trabalhe na sua vida, que você possa entender que a igreja é você. Deus chamou você para fazer a obra. Você tem responsabilidade perante a sociedade e perante o reino de Deus, o trono do Senhor. Você não foi chamado à salvação como você foi escolhido, como se é escolhido num sorteio de alguma coisa que seja só para você, não. Você foi chamado para você alcançar a salvação e ajudar que outros também alcancem. Nós fomos chamados para povoar o céu. E não é fácil. Porque além de você apresentar Cristo para as pessoas têm que arder no seu coração o desejo de servi-lo e de ser fiel até o fim. Porque a palavra já diz, o reino dos céus é tomado à força. Então você tem que ter força para resistir e abrir mão das coisas terrenas, das coisas humanas, das coisas que te impulsionam ao pecado, ao erro, ao engano. Então, no nome de Jesus, vamos nos apegar com o Senhor. Desperta tu que dorme. Pega a tua espada e maneja ela. Começa a adquirir o hábito da leitura, de ler a palavra. Retoma o hábito de orar. Você não precisa estar lá no templo para orar. Você dobra o seu joelho. Aonde você dobrar o seu joelho, na presença do Eterno, aonde você se prostrar para adorá-lo, Ele te ouve. E Ele pode te responder também. Então adquire esse hábito para que as responsabilidades sejam tomadas. A maior dificuldade hoje da igreja, das igrejas que estão com as portas fechadas, é fazer com que os soldados, os obreiros, os trabalhadores da seara possam dar seguimento ao trabalho. Queridos irmãos, o templo está fechado, mas existem pessoas que precisam ouvir a palavra para ser libertas. Existem pessoas enfermas que precisam ser visitadas. Existem pessoas que estão com fome, que precisam comer. Existem pessoas que estão no mundo das drogas e precisam ser alcançadas. Existem pessoas no crime, no tráfico, na prostituição e tantas outras coisas que precisam ser alcançadas. Aí você fala assim, mas eu lá na igreja não tinha função, eu estava lá só adorando. Pois é, agora aí de repente o templo teve que ficar fechado para você ficar em casa, e você que mora numa comunidade, que mora próximo de uma boca de fumo, aí talvez Deus esteja falando para você agora, pela misericórdia, talvez Deus esteja usando a minha vida para falar para você agora. Agora que você está em casa, que o templo está fechado, e você vai no portão e olha assim na esquina da tua casa, um monte de jovens se perdendo por causa da droga. Por que você não... mas coronavírus, tá com medo? Bota a máscara, enfim, se protege, passa álcool gel na mão, mas vai lá e fala com eles. Olha, eu vim aqui dizer que Jesus cura, salva e liberta. Jesus quer ver vocês fora disso. Jesus quer que vocês venham viver em novidade de vida. Eu posso fazer uma oração neste lugar? E levanta, mas tem arma, tem droga. Levanta a tua voz em oração e pede a Deus para libertar. E pede a Deus para que as potestades demoníacas venham tudo cair por terra em nome de Jesus. Usa da autoridade que Deus te deu e faz a obra. Aí você também que está em casa, porque o templo está fechado, aí você olha para a esquina, tem uma prostituição ali.
Por que você não vai lá falar? Por que você não vai para lá orar? Posso fazer uma oração aqui? Não chega ofendendo, você não foi chamado para ofender ninguém não. Boa noite, posso fazer uma oração? Se não aceitar, da onde você estiver distante, estende a mão e ora. Senhor, liberta. Senhor, trabalha nesse coração. Senhor, tira dessa vida, tira do engano, tira das trevas, traz para a tua luz. Precisamos ser ativos. De repente você está em casa, aí você começa a observar que a pessoa que mora ao lado está precisando, ou alguém que mora no mesmo quintal está precisando de algo. Não espera ninguém vir socorrer não, faz você, faz a tua parte, cumpre o teu ministério. Você já orou a Deus e já perguntou ao Senhor qual é o chamado que Ele tem contigo? Aleluia. Não dá mais tempo não, irmãos. Não dá mais tempo de ficar esperando uns pelos outros, não. Faz a obra, vai em frente, avança nesse campo em nome de Jesus. Louvado e bendito o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Vamos se refletir numa palavra que se encontra em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Você que está com a sua Bíblia, pegue a espada, abre e acompanhe a leitura comigo. Aleluia. Enquanto você está aí procurando, eu já quero pedir a você, compartilhe essa live com o maior número de pessoas, abra a sala de vídeo, enfim, para que o máximo de pessoas possa ser alcançado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ademide Ministério Derramar. Ademide em caixa alta, que quer dizer a abreviação de Assembleia de Deus, Ministério Derramar do Espírito Santo. Ademide Ministério Derramar. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe sua like, assista os vídeos, clique no sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você será informado. Compartilhe o nosso canal do YouTube também com seus amigos, para que todos possam ser alcançados. As pessoas falam tanto da mídia, não, porque postam porcarias e coisas absurdas através da mídia. Sim, mas nós podemos usar a mídia como agora estamos usando para o bem. E você não pode se omitir disso. Amém, meus irmãos? Vamos ler. Aleluia. Romanos capítulo 12, todos encontraram? Aleluia. Nos diz assim, Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons,
segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Só até aqui. Então, queridos irmãos, eu vejo aqui nessa palavra, amém, voltou. Então, queridos, eu vejo aqui nessa palavra a preocupação do apóstolo Paulo, falando acerca das funções dentro da obra de Deus, do cuidado e da preocupação que se tinha para que cada um cumprisse o seu chamado, o seu respectivo chamado. Então, quando ele fala aqui, no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, nem todos serão mestres do conhecimento, nem todos terão aquela habilidade à frente de um trabalho de libertação, ou à frente de um trabalho de um culto de consagração. Nem todos terão aquele trabalho, aquela habilidade perante as visitas hospitalares ou a visita aos presídios. Então Deus dá Deus molda aquela pessoa para uma missão específica, que não é para que todos cumpram aquela mesma missão. Cada um vai cumprir o papel ao qual foi designado por Deus. Então, se você foi chamado para um algo específico, segue naquele algo. Não tenta mudar você por você mesmo ou pela sua fé. Tem coisa que não se faz pela fé. Não, na minha fé eu vou fazer assim. Não, Deus quer você naquele segmento. Continua naquele segmento. Porque senão você começa você pensa que você está tentando ajudar a Deus e você começa a atrapalhar. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre o episódio de oração contrária. Uma vez eu me lembro que nós estávamos num local em oração e alguém falou de oração contrária, mas falaram coisas absurdas sobre oração contrária, e o povo falando: queima esse feiticeiro, queima Jesus, queima esse demônio. E às vezes, preste atenção no que eu vou falar para você agora, porque isso é sério. Na maioria das vezes, a pessoa que está fazendo oração contrária, ela não sabe que está fazendo oração contrária. Que é isso, pastor? Como é que não sabe? O irmão é sonso? Não. Mas ele tem desconhecimento acerca desse tema importante. Vou te dar um exemplo. Maurício, grande abraço, querido. Deus te abençoe sua família. Quando puder, manda um abraço lá para o Adriano, Defesa Civil. Manda um abraço para ele. Fiquei sabendo que ele já está em casa, graças a Deus, está se recuperando do Covid. Manda um abraço para ele, para a esposa dele, a Denise, tá? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para que você consiga dimensionar. O pastor da sua igreja pede
para que toda a igreja ore no propósito da igreja comprar uma Kombi. Uma Kombi para levar os irmãos que moram longe em casa. Isso porque o pastor orou ao Senhor pedindo uma solução para isso. Deus colocou no coração dele esse projeto. Então, o pastor da igreja, a autoridade da igreja, o anjo da igreja, diz para que todos orem no propósito da compra de uma Kombi. Aí o pastor, com todo o rebanho dentro da igreja, irmãos, vamos fazer uma oração forte agora, né? Quando a pessoa fala oração forte, de repente tem a oração fraca, mas eu também não quero entrar nesse mistério agora. Vamos fazer uma oração poderosa. Vamos orar para Deus abrir abrir as portas para nós comprarmos uma Kombi. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Aí o pastor começa a orar. Aí um grupo está orando. Não, Senhor, abre as portas, tal. Nós conseguimos essa Kombi, assim, aleluia. O outro grupo está orando assim: Senhor, uma Kombi é muito pequena, dá um ônibus para a igreja, que a gente vai poder buscar o maior número de pessoas, e assim. O outro grupo: Senhor, nesse momento eu quero pedir pelo irmão que está enfermo, pelo irmão que está preso, pelo irmão que está isso, pelo irmão que está desempregado. Era indevida a oração deles? Orar pelo irmão que está preso, o irmão que está desempregado, o irmão que está com fome, enfim, um ônibus porque cabe o maior número de pessoas? Tem todo sentido. Só que o propósito da oração era pela Kombi. Então, se eu não estiver orando pela Kombi, eu estou em oração contrária, porque o que foi decidido ali, orar para comprarmos uma Kombi. Não, mas eu tenho mais fé que o pastor. Eu tenho mais fé que o pastor e eu quero um ônibus. Querido, isso é oração contrária. E talvez nunca ninguém teve a coragem de olhar para você e falar que você está fazendo oração contrária. E se você acha que não, você está equivocado. Você está fazendo oração contrária. Oração contrária não quer dizer, eu estou pedindo para Deus dar uma Kombi para a igreja, e a oração contrária é assim, ó. Não dá Kombi nenhuma não. Todo mundo tem que andar a pé e não sei o quê. Até é uma oração contrária também, né? Mas muitas das vezes a oração contrária é que você está fora do propósito ao qual foi imposto. Então é de suma importância que nós tenhamos o quê? Sabedoria. Não pense que você vai resolver os problemas. Deus já preparou uma pessoa para resolver as coisas específicas. Agora, faz a tua parte. A tua parte é só obedecer? Então obedece. A tua parte é orar pelo aquilo que foi pedido? Ora por aquilo que foi pedido. Não tenta tomar a vez daquilo. Não, mas por que está pedindo uma Kombi? Em vez de pedir uma van que é mais confortável, ou em vez de pedir um ônibus que é maior, ou em vez de pedir para Deus abrir uma congregação lá onde os irmãos moram longe, que aí já fica com 2 igrejas. Não questione isso não. Está aqui na palavra. O que eu estou falando não está fora de contexto não. Convém, sabe, cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então faz o teu chamado, faz a obra que Deus colocou para você fazer. Não queira fazer a obra que é para outro fazer. Se ele não está fazendo, Deus vai providenciar alguém para fazer, alguém talhado naquela função, naquela especificidade.
Se você tentar meter a mão, muitas das vezes você vai atrapalhar. Ou vai ser mais um a de repente entrar em descrédito com Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função ou a mesma operação, assim nós somos muitos. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. Na verdade, é importante que haja dedicação em seja qual for o chamado que você tem, né? Na profecia, no dom do ministério, no dom do ensino, no dom da exortação, aquele que trabalha repartindo, aquele que preside, aquele que exercita a misericórdia. Todos esses dons, todas essas funções, elas precisam ser feitas com dedicação. Eu tenho que procurar me aperfeiçoar no meu chamado. Eu tenho que procurar, se o meu chamado é no ensino, eu tenho que procurar me dedicar ao ensino, ao aprendizado. Então eu procuro, eu leio, eu pesquiso, eu vou me alimentando, e Deus, com o seu Espírito Santo, vem e coloca tudo em ordem para quando eu transmitir, aquilo seja bom, seja salutar, aquilo produza vida ao invés de morte. Para que eu possa ensinar, para que eu possa me colocar de pé para ensinar, eu tenho que passar bastante tempo sentado aprendendo. E hoje existem pessoas que querem ensinar, mas não querem sentar para aprender. Existem pessoas que querem pregar a palavra, mas não querem estudar a palavra. Quer viver da revelação, de mistério. E muitas das vezes, olha, eu sou pentecostal, irmão. Eu sou pentecostal. Eu creio nos dons. Eu creio na manifestação do Espírito Santo. Mas eu creio também que tem muita gente que está usando coisa da sua própria cabeça e colocando na conta do Espírito Santo. Eu quero ver como vai ser naquele dia. Que aí você vai ter que provar que foi. Ele vai dizer assim, não, isso aí veio por tua conta, agora você resolve. Então precisamos ser zelosos, precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus tem colocado coisa preciosa na sua mão e na minha mão também. Não podemos, irmãos, em nome de Jesus, não podemos negligenciar isso. Seja cuidadoso, seja zeloso com as coisas de Deus. Tenha temor, tenha tremor também. Não é de Deus. Eu não posso tratar de qualquer maneira. Eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter comprometimento. Não há outra forma. Não há outra forma. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra. Eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra possa exercitar na sua vida, possa trazer luz para você, como para mim traz também. Que essa palavra possa ser remédio na sua vida, como o é na minha. E o remédio, geralmente os remédios mais fortes, com maior poder de eficácia, geralmente é aquele remédio que é mais amargo. Se essa palavra foi amarga para você hoje, glorifique a Deus. Mas bota para dentro, porque ela vai gerar coisa boa na tua vida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família,
Deus cuide das suas causas. Continue na presença dele. Se esforce, se dedique. Procure entrar no querer do Senhor. Mais uma vez, eu digo para os irmãos, compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Ademide Ministério Derramar. Se inscreva e convide outras pessoas a se inscreverem também. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus cuide de todos nós. Quero parabenizar a nossa anciã missionária Marli, que fez aniversário sexta-feira. Eu falei que na sexta-feira mesmo na live nós fizemos lá no monte. Eu iria mandar os parabéns dela e eu esqueci. Fiquei meio cansado de chegar lá no meio da mata e acabou que eu me esqueci. Já pedi perdão a ela, né? Mas hoje, missionária Marli, parabéns. Deus abençoe a senhora. A pastora Adalberto também, que fez aniversário. Eu que fiz aniversário dia 15. Meu pai fez aniversário dia 9. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Na quarta-feira nós estaremos juntos novamente com mais uma live da parte de Deus para a glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe.